Talvez um dos temas que mais nos traga confusão, mesmo entre os teólogos, estudiosos e até os cientistas, seja o da morte. Existe uma série de dúvidas sobre o que é a morte e o que acontece depois que morremos. O fato é que a morte é um elemento estranho ao homem. Mas o que a Bíblia nos revela sobre esse assunto tão temido? O que devemos saber sobre a morte? O filósofo chinês Confúcio escreveu: quem não sabe o que é a vida, como poderá saber o que é a morte? Para entendermos o que é morte, precisamos entender o que de fato é a vida. A Bíblia nos revela que Deus é a própria vida, e através dele tudo que existe se fez. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Vou te contar um segredo: você não foi criado para morrer. Quando Deus criou o homem, Ele o criou para desfrutar vida eterna com Ele, e colocou a eternidade no coração do homem. Mas não pense que estou dizendo que você é eterno ou que sua alma é eterna. Na verdade, esse texto mostra que a alma vivente nada mais é do que a junção de corpo, pó da terra e fôlego de vida que Deus dá, mostrando que não existe vida longe do Senhor, porque Ele, seu fôlego, dão vida. A Bíblia fala diversas vezes que a morte é como estar dormindo, e que não temos ciência ou consciência de nada durante esse sono. O espiritualismo promete continuidade de vida através de filosofias de uma alma imortal, mas só Deus é eterno. A primeira mentira do inimigo foi: certamente não morrereis. Mesmo Deus avisando: não coma da árvore da ciência do bem e do mal, porque do dia que dela comerdes, certamente morrerás. Não porque aquela árvore estivesse envenenada ou o Senhor é mau, não. Porque aquela árvore significava a escolha do homem em se separar de Deus e ir em direção à morte e à dor. Porque assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Através de sua lei e justiça, o Senhor afirma que o salário do pecado é a morte. Mas pela misericórdia e amor do Altíssimo, esse verso continua dizendo: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu sei que você pode ter perdido alguém especial, ou algum dia certamente perderá, e por isso se revolta com Deus e com o mundo. Se você está chorando por alguém que esse mundo de pecado o tirou precocemente e sem explicação, ou se essa vida traz sofrimentos que o fazem ter vontade de desistir, lembre-se que Deus preparou um plano para nos livrar desse último inimigo, a morte. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Jesus deu a vida por mim e por você. Ele quer que você escolha estar ao seu lado e assim viva eternamente. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus veio a esse mundo, sofreu, teve sede, fome, chorou, perdeu amigos e amados, sofreu tudo o que sofremos e ainda morreu uma morte de cruz para que pudéssemos ter vida. Ele venceu esse mundo e venceu a morte. E chegará o dia, e eu acredito que está muito próximo, que esse último inimigo, a morte, também será vencido e extirpado por completo. Uma das últimas e mais belas promessas deixadas por Deus em sua palavra diz que Deus enxugará dos olhos toda lágrima. A dor e a morte já não mais existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque essas coisas passaram. Os justos que dormiram no Senhor serão ressuscitados, e os vivos transformados num abrir e fechar de olhos, revestidos pela glória de Deus, e seremos todos juntos levados para morar com Ele eternamente. Eu acredito nisso. Eu acredito nas promessas do Senhor, porque Ele nunca falhou e nunca falhará. Creia você também.